amigo de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. E hoje com o capítulo 19, Sonífero Inoportuno, do livro de Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão. Comenta, amável leitora, a dificuldade que experimenta em palestras espíritas. As pálpebras pesam, bocejos correm soltos, o sono é incontrolável. Indaga, seria influência espiritual? Antes de cogitar essa causa, é preciso saber se sentimos sono vendo um programa de televisão, lendo um romance policial, assistindo um filme de aventuras, apreciando o noticiário do jornal. Caso positivo, o problema pode ser definido como narcolepsia, sono incontrolável que nos acomete, passível de ser tratado por profissionais de saúde. Pode haver outras origens, como cansaço, por exemplo, que sempre inibe a atenção, mas nada que um repouso prévio e uma xícara de café não resolvam. Antes de continuar, ele está falando daquele soninho que nos dá quando a gente assiste palestra espírita. Tem muitas pessoas que colocam que essa situação ocorre por influência espiritual para nos atrapalhar. Há quem diga também que a gente dorme porque entrou em tratamento espiritual. Tem muitas considerações, explicações. Enfim, o que será que realmente ocorre? É natural que a gente pense no cansaço. Como que estamos no nosso dia a dia? Será que quando a gente vai para uma palestra espírita, é um momento que a gente acaba relaxando e ouvindo aquelas palavras? Mas presta atenção, ele pede para que a gente se observe, se assistindo televisão, um filme, lendo um livro, se é normal que a gente sinta esse sono. Eu lembrei também da situação de apneia, pessoas que durante o sono têm uma falta de ar, para de respirar. E com isso ela tem várias interrupções do sono e acorda cansada, ela não teve um repouso adequado. E com isso eu lembrei do trabalho da doutora Sofia Bauer. Ela é uma médica psiquiatra que trabalha com a psicologia positiva e hipnose. São alguns dos recursos dentro do trabalho dela. Ela estava falando num vídeo que eu assisti recentemente que com esse isolamento, com a quarentena, as pessoas ficando em casa tendem a dormir mais tarde e acordar mais tarde, e que isso está sendo prejudicial principalmente para os nossos jovens, para os adolescentes, dormindo cada vez mais tarde, acordando cada vez mais tarde, eles perdem horários críticos, horários importantíssimos para haver aquela fala de limpeza, desintoxicação. É um processo de regeneração, de regulação dos nossos órgãos, do nosso corpo físico. O sono é fundamental. Se assim não fosse, a gente não dormiria. Se a gente precisa dormir, isso é uma necessidade fisiológica, para que o corpo se mantenha saudável e em equilíbrio. E uma boa noite de sono faz diferença. Aqueles que têm dificuldade para dormir ou que vão dormir muito tarde, principalmente depois de 11 horas da noite, tem gente que acha que 11 horas da noite não é tarde. Para o organismo está perdendo uma fase crítica, uma fase de horários para o funcionamento do intestino, é um tratamento. O sono é um tratamento para o nosso organismo. O intestino, o fígado, todos eles têm um horário. Além do que, existe o sono profundo. A gente precisa chegar nessa etapa de sono profundo e um sono REM, em que ocorrem os sonhos.
pela visão espírita, os sonhos têm relação com o que a gente vai falar aqui no capítulo, que é o desprendimento do espírito do corpo. É um outro acontecimento durante o sono. Então, é preciso considerar as causas que estejam perturbando o nosso sono e que estão provocando muito sono durante o dia. Então, antes de cogitar dessa causa, da influência espiritual, é preciso saber se sentimos sono. Então, vendo esses programas e tal. Então, ele fala que pode ter outras origens que inibem a nossa atenção. Quando ele diz da xícara de café, era onde eu queria chegar. Cuidado, essa médica, ela alerta que uma xícara de café, a última, deve ser logo após o almoço. O café tem uma característica, né, que ele é digestivo, ele pode ser tomado após o almoço, mas não mais tarde do que isso, porque vai interferir na qualidade do sono. Um outro aspecto a ser considerado, embora algumas palestras possam agir como narcóticos por mal estruturadas e pior apresentadas, essa dificuldade é mais decorrente da falta de interesse do ouvinte. Temos dois aspectos aqui. O palestrante, ele fala, por pior que seja esse palestrante, ainda assim é preciso considerar o desinteresse daquele que está ouvindo. Eu vou aproveitar o livro do Marlon, que eu já apresentei para vocês, O Cultivo das Emoções, e tem um trecho que ele fala o seguinte: um palestrante que seja doutrinariamente correto, mas sem mínimas noções da técnica expositiva, transformará seu discurso em algo entediante, cansativo e desestimulante aos presentes. Entretanto, se essa mesma pessoa organizar uma apresentação didaticamente bem elaborada, com recursos audiovisuais adequados, postura e domínio da oratória, certamente conseguirá apresentar a doutrina espírita de forma mais empolgante. Nenhuma dessas técnicas é encontrada nas obras kardecianas. Afinal, o objetivo do codificador era de apresentar a teoria espírita. Nem por isso devemos nos privar desses conhecimentos sobre oratória ou informática, sob o risco de prejudicar as atividades doutrinárias. Quer dizer com isso que é fundamental fazer uma boa apresentação, que pode empolgar, atrair a atenção, o interesse da pessoa que está lá para ouvir, para aprender. Então, não coloca a culpa só na pessoa que está indo lá assistir, um palestrante que não preparou bem a sua palestra, deixou de improviso, não utiliza recursos audiovisuais. É preciso cuidar de aproveitar esse momento da palestra para envolver as pessoas que estão ali com essa energia do amor ao ensino da doutrina. Mas é preciso admitir que algumas pessoas vão sem interesse em aprender. Elas são envolvidas pelo clima da oração, aquela luz amena, aquela voz pode ser monótona, e aproveitar para relaxar e ter um pouquinho de tempo para si nesse propósito, né, de relaxar e não de aprender. Então, cada um tem que investigar suas razões e como se encontra naquele momento. Sobre a influência de seu próprio espírito, pouco afeito a assuntos espirituais. É preciso considerar que não é influência de outros espíritos, mas é dele mesmo, que não está muito interessado. Bom, descartadas aquelas possibilidades, suponhamos que inconveniente acompanhante do além
desejoso de nos complicar a vida por vingança, diversão ou dominação. Encare com preocupação nossa iniciação espírita, a nos facultar mudança de padrão vibratório que nos desligará dele. Olha só, se a gente vai para um centro espírita, uma casa espírita, assistir palestras, tomar um passe e estar realmente envolvido com um propósito de fazer a nossa educação, a nossa transformação moral, nós vamos mudar o nosso padrão vibratório e nos conectar com os espíritos bons, os nossos espíritos amigos, protetores, que querem nos inspirar para continuar nesse trabalho de reforma interior, enfim, de fazer o bem. Aqueles que não querem, que nos acompanham, mas com essa intenção de vingança ou mesmo de diversão, acontece e a gente às vezes não percebe. Mas se a gente se colocar firme, pensamento firme no nosso propósito, eles não vão conseguir entrar em sintonia. Mas, e se não? Certamente fará de tudo para nos impedir. E aqui passo a palavra ao consulente. Ele passa a palavra àquela pessoa que quer nos consultar sobre esse assunto. Imagino que toda vez em que cogitar dessa iniciação, ou seja, cogitar em ir para o centro, iniciar os estudos, o aprendizado, a mudança de comportamento, o obsessor estará ao meu lado, perturbando minha atenção, aplicando magnetismo sonorífico. E aí aplica aquele magnetismo, eu durmo, não presto atenção a nada. Boa tentativa, mas não é bem isso. O obsessor, ele não é um acompanhante persistente a buzinar o tempo todo suas ideias sinistras ou a envolver-nos fluidicamente para inibir nossas iniciativas. Isso é complicado, porquanto, durante a vigília, mente ocupada com assuntos do dia a dia, fica difícil ao obsessor esse procedimento. A não ser... Então, vou fazer uma pausa. Viram que ele coloca que um obsessor, ele não fica o tempo todo ali no nosso ouvido, falando, né? Nos inspirando coisas ruins, ideias sinistras, nos envolvendo fluidicamente. Porque nós estamos com a mente ocupada em tarefas, no nosso trabalho, enfim, em estudos e outras coisas. Mas, quando não estamos com a mente ocupada com coisas construtivas, o que acontece? A não ser que o obsidiado entre em circuito fechado, empolgado com um determinado assunto ou sentimento, incapaz de pensar noutra coisa. Então, é preciso entender que não é só o espírito ali querendo obsidiar e nos colocar ideias. É a gente conectando com essas ideias e passando a cultivar isso, alimentar esses pensamentos e fazendo isso até uma auto-obsessão. Você só pensa nisso, só pensa, é um pensamento único e constante, fica grudado naquela ideia, então é uma ideia fixa. Como o exemplo que ele coloca, o marido cultiva ciúme doentio e injustamente desconfia da fidelidade da esposa, um modelo de virtude. Fixando sua mente nesta dúvida, abrirá brechas ao obsessor para que lhe sugira traições infamantes, a atormentá-lo, induzindo-o a cometer desatinos. Então ele fica com a influência do obsessor, já que ele pensa nisso, ele tem dúvidas com relação à fidelidade da esposa, abre brechas para isso, tem as ideias fixas e o espírito vai dizendo para ele, ó, ela está traindo, ela está te traindo. Ele fica tão atormentado que ele pode cometer desatinos ou chega até a matar, como a gente leu no outro capítulo, matar por amor, que de amor não tem nada. A gente sabe que ciúmes não é sinal de amor.
Ciúmes é possessão, é tentativa de controlar a pessoa como se ela fosse nossa posse, por nossa insegurança, nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades. Então é preciso se cuidar, porque o ciumento, ele tem um transtorno, um desequilíbrio. Não é amor, está longe disso. É tentativa de controle. Então, quem está sofrendo de ciúmes, é bom fazer uma reflexão do que de fato está ocorrendo. Porque é, antes de tudo, uma questão de insegurança. Emmanuel adverte, a escuridão obsessiva começa nas manchas escuras que cultivamos em nossa mente. Então, nós temos umas manchinhas, que são aqueles pensamentos ali, que vai tomando conta, se a gente permitir. E falando de situação menos preocupante, embora igualmente inconveniente, quando o obsessor quer impedir nossa iniciação espírita, costuma usar a sugestão pós-hipnótica. Então, vamos ver o que é isso. Como sabemos, durante as horas de sono, ocorre o que Kardec chamava de emancipação da alma. A gente pode falar de semi-liberdade do corpo, né? A gente fica livre do corpo, mas parcialmente, porque nós estamos conectados pelo que a gente chama de cordão de prata, que é a cor desse fio, né? Ele que liga corpo espiritual com o corpo físico, ele tem essa coloração. É o que mantém a conexão do corpo espiritual com o corpo físico. Rompido esse fio, né? Esse que tem a liberdade do espírito e a morte do corpo físico. Então, a emancipação da alma não é plena, ela é parcial, porque ela está conectada com o corpo físico. Aí ele vai, se desloca, visita lugares, entra em contato com pessoas. Então, o corpo dorme, ele precisa dormir, e a gente pode fazer até uma analogia. Toda vez que o corpo dorme, é como se fosse um ensaio para a morte, mas ele não morre, ele dorme, necessitado desse alimento indispensável, foi o que eu falei. É um alimento indispensável, o sono, para o corpo. Como eu falei, os jovens que estão dormindo muito tarde, acordando muito tarde, estão desenvolvendo transtornos do tipo depressão, ansiedade. Isso não é só com os jovens, né? Como definem os cientistas, mas a alma menos carente desta nutrição, a alma ela não precisa dessa nutrição do corpo físico, né? Ela pode transitar pela espiritualidade, desenvolvendo atividades correspondentes às suas tendências, desejos e aptidões. Então, nós vamos para onde nós sintonizarmos. No mundo espiritual, podemos encontrar espíritos amigos, afetos caros ao nosso coração, mas somos também influenciados por malfeitores. Podemos até definir o que andamos fazendo no continente espiritual simplesmente analisando o nosso despertar. Como é que você acorda? Acordamos tranquilos, descansados, em paz com a vida? Ótimo! Estivemos amparados por familiares e amigos. Acordamos nervosos, irritados, chutando lata logo cedo? Cuidado! Estivemos em má companhia. Perceba como você dorme e como você acorda. É muito importante a preparação do sono. Uma oração antes de dormir nos auxilia muito a ter uma noite boa, tranquila para o corpo e para o espírito. Acordando também devemos agradecer. Com relação à problemática da atenção, ocorre com frequência o seguinte: o espírito nos envolve durante as horas de sono, submete-nos a sugestões do tipo:
Quando você ler ou ouvir algo relacionado com o espiritismo, vai experimentar sono incontrolável. Eles ficam nos enviando essa mensagem, ela tem um efeito hipnótico. Esse condicionamento não é permanente, deve ser realizado, realimentado. Pode, portanto, ser superado com o nosso empenho de renovação, buscando um comportamento compatível com os princípios do espiritismo cristão, que melhora nosso padrão vibratório, isentando-nos desse tipo de envolvimento. Então, no processo hipnótico, que a hipnose é um recurso muito bom para nos ajudar a melhorar, vencer traumas, ansiedade, depressão, isso tudo é um recurso que colabora, mas é preciso, você veja, que a gente se empenhe e esse processo tem que ser realimentado, tem que ocorrer no mínimo 21 dias seguidos, que já tem resultados, segundo a neurociência, de uma reprogramação mental. Dependendo da mensagem que se envia, nós temos melhoras ou nós temos um processo obsessivo em andamento. As pessoas, os espíritos, eles podem enviar mensagens, por exemplo, como essa, que toda vez que estivermos em contato com algum conteúdo espírita, vamos ficar com sono, vamos perder o interesse. E se a gente for recebendo essa mensagem, ela vai ficar como um comando. Mas se eu persistir, eu vou ler, eu estou gostando disso aqui que eu estou lendo, e vou me concentrando, vou insistindo, vou mandando mensagens para mim, e que aquilo é bom, que eu estou lendo, que eu estou aprendendo, eu vou combatendo, eu vou ali me medicando contra esses efeitos, reprogramando, porque nós podemos fazer isso, e nós fazemos o tempo todo. Então é bom que a gente faça para o nosso proveito, né? Para aquilo que nos é bom, útil, agradável. Até que o superemos, podemos melhorar nossa atenção e afugentar o sono fazendo anotações. Isso é muito legal, essa sugestão. Tudo o que precisamos é de um caderno, uma caneta, registrando tópicos que condensam a exposição doutrinária. A título de experiência, caro leitor, tente resumir este artigo em poucas palavras. Ele fala que a gente precisa focar, ter atenção. Isso é o propósito da meditação. Meditação, atenção plena, a gente precisa focar, ter atenção naquilo que a gente está fazendo. Então ele fala, pega aí um lápis, uma caneta, ou tanto faz, né? Pega um papel e anota. Anota, por exemplo, esse capítulo, um resumo desse capítulo. Você está vendo o vídeo? Quais são os pontos importantes? Qual o título desse capítulo? Coloca lá a data que você está assistindo, o título, o nome do livro e vai fazendo alguns tópicos. Esse capítulo trata disso, trata daquilo, eu gostei desse aspecto, eu vou pensar nisso aqui, me acrescentou tal assunto. Com iniciativas assim, treinaremos a atenção e a capacidade de controlar nossa mente, evitando ser controlados por espíritos que se comprazem em atazanar nossa existência. Então fica a dica para quando estudarmos, quando assistimos uma palestra, leva um caderninho, vai anotando, registrando aqueles pontos que são importantes, mas acima de tudo, se observe. Observe os tipos de pensamento que você tem, aqueles que parece que invadem a sua mente. Busque se concentrar no que faz. Busque atividades que sejam úteis, boas para o seu crescimento. E aproveite o sono. Entenda a importância de dormir, pelo menos de 10, 10 e meia, 11 horas, até 6, 7 horas da manhã. Já está de bom tamanho. Não deixe passar de 8 horas da manhã. Aproveite bem o dia,
vitalidade, energizado. Aqueles que têm dificuldade com o sono, busquem orientação espiritual e médica e psicológica também, porque o sono, ele é reparador, ele é fundamental para o corpo físico e uma oportunidade do espírito também se libertar provisoriamente, temporariamente, e ter um contato com o plano espiritual, que também a gente pode estudar, aprender, ter várias experiências lá, para nos reforçar no propósito que temos nessa vida. Então, até o nosso próximo encontro. Muita paz no dia de hoje.